Cumprimento a igreja na santa paz do Senhor, amém? Irmãos, hoje a palavra vai ser um pouco diferente. Deus requer de mim o meu testemunho, amém? Irmãos, vou fazer um breve resumo, tá, do passado. Fui alcoólatra, usuária de cocaína, traficante de drogas, passei fome e até morar de favor com pessoas eu fui. Era conhecedora da palavra e mesmo assim eu quis viver os meus deleites e deixar Deus de lado. Enquanto eu passava por todo esse vale, irmãos, tinha alguém intercedendo por mim dia e noite, jejum e oração, até que a oração de alguém que se posicionou como um justo foi ouvida e eu fui alcançada. Porque está escrito, irmãos, em Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Voltei para casa pesando em torno de 30, 35 quilos, 40 no máximo. Nesse intervalo de tempo, conheço meu esposo e depois de algum tempinho perdi a minha avó. E daí para frente, tudo que já não era bom ficou ainda pior. Porque a palavra de Deus vai nos dizer em Salmos 42:7, um abismo chama outro abismo. Não conseguia frequentar mais as igrejas de corpo, alma e espírito, só ia para agradar homens. Meu casamento teve fim, voltei a usar drogas, perdi a minha família, emprego e até minhas roupas, irmãos, eu vendia para sustentar o vício. Até que Deus deu um basta e usou uma situação para me mostrar que tudo o que estava acontecendo na minha vida era a permissão dele. Eu passei, irmãos, pelo vale da sombra da morte. Fui mira da morte. Mas a palavra de Deus vai dizer em 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda sua promessa. Antes, ainda que alguns já tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que algum se perca. Glórias a Deus. Muitos dizem que eu retardo no cumprimento da minha promessa, mas eis que sou Deus do tempo, sou Deus do modo. Glórias a Deus, aleluia. Tudo que eu faço nessa terra de viventes é para a minha honra e para a glórias minha glória. A Deus, aleluia. Saibais, glórias a Deus, que há tempo determinado para o cumprimento de todo o propósito. Perseverai, até o fim, porque melhor é o fim das coisas do que o começo. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. E quando aconteceu, eu mesma, drogada e alcoolizada, ajoelhei e clamei ao Senhor. Senhor, se foi Tu que me disse lá atrás que eu tinha um chamado e que desde o ventre da minha mãe eu já era uma escolhida do Senhor, eu faço prova de Ti. Porque eu era conhecedora da palavra, irmãos. Está escrito, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Eu precisava de ajuda e principalmente a ajuda de Cristo eu precisava. Nisso, irmãos, tudo que eu havia perdido, Ele começou a restituir. Minha família, meu casamento, meu emprego, mas principalmente, mais importante, restituiu a minha fé. Porque está escrito que sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Fui buscar em uma congregação, mas não sentia nada. Aí Deus veio e me diz, eu prepararei uma casa para ti, filha. Deus, irmãos, é maravilhoso e perfeito. Quando eu conheci o Ministério Casa de Oração, a pregação do meu primeiro dia de visita foi Vale de Ossos Secos. E naquele momento, eu entendi que não há nenhuma situação que Deus não pode transformar. Nada, irmãos, é impossível para Deus, nada. E Deus me disse, essa, filha, é a casa que eu preparei para você me servir. Nisso, irmãos, eu achava que tudo estava bem e pensava, Deus disse que era aqui, então vai ser só glória. Não, tudo começou a andar para trás. Meu esposo não frequentava a igreja e quando eu ia tinha brigas em casa.
Com essa situação, enfraqueci na fé e eu disse que não ia mais à casa de oração. Deus levanta o seu profeta para ir até minha casa, pois havia me ausentado das atividades da igreja. E após a ministração da Santa Ceia, Deus usa seu servo em profecia para dizer a mim e a minha família: eu, filha, estou enxugando as tuas lágrimas. Eu estou contigo, não desanimes. Uma grande bênção está chegando na sua família e vocês glorificarão o meu nome. Irmãos, melhorou depois da profecia, irmãos? Não. Veio a promessa, mas veio com ela o deserto também. Mas aí, irmãos, eu com toda essa vontade de servir ao Senhor, comecei a me esforçar para me tornar uma mulher virtuosa. Comecei a me calar quando era tempo de calar e passei a só ouvir e lançar tudo nos pés da cruz. Me posicionei em meio ao deserto e Deus começou a agir. Deus sabia, irmãos, das minhas lágrimas e dores. Então, dá um sonho, onde só concretiza a bênção da primeira promessa. Mas Deus requereu da minha família santificação, porque está escrito que sem santidade ninguém verá a Deus. Irmãos, nisso outros desertos vieram, mas quando é Deus quem nos leva ao deserto, Ele não nos desamparará, irmãos. E novamente Deus fala: tire, filha, suas mãos, para que eu possa colocar as minhas, e operando eu, quem impedirá? Irmãos, fiz o que o meu Deus quis. E pensa numa mudança. Hoje meu esposo é batizado, servo do Senhor. E hoje eu posso dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Em resumo, foi isso, irmãos. Mas vamos trazer um pouco desse testemunho para a palavra de Deus. Está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, agora vamos analisar qual foi o caminho percorrido para alcançar a verdade e receber a vida. Amém? Bom, no começo não tem como ouvir o testemunho e não lembrar de Jonas, a desobediência de Jonas. Se lemos o livro de Jonas, saberemos que Jonas recebeu um chamado do Senhor para ir até a cidade de Nínive, mas fugiu da presença do Senhor, não obedecendo o chamado que o Senhor tinha para a vida dele. E está escrito que quando não damos ouvidos e desobedecemos, as maldições correm atrás de nós, ao invés das bênçãos. Assim foi na minha vida. Quando Deus revela que eu recebi um chamado, eu desprezei o chamado do Senhor e desobedeci a Ele como Jonas fez. Quando, irmãos, olhamos para Jonas, nós vemos que ele compra uma passagem para Tarsis e vai para o porão do navio para ficar longe da presença do Senhor. Ou seja, Jonas paga um preço pela sua desobediência. Comigo não foi diferente. Quando eu decidi sair da presença do Senhor, eu fugi e comecei, irmãos, a pagar um preço pela desobediência e fui perdendo tudo. Irmãos, às vezes perdemos algo em nossa vida e culpamos até o diabo por isso. Mas na verdade existem dois tipos de perda. Deus permite que galhos secos saiam de nossas vidas para que possamos frutificar da maneira que Ele deseja, onde Ele faz a separação do joio e do trigo. Perdemos também, irmãos, porque estamos em desobediência. E por causa dessa desobediência vem a ira de Deus sobre nós. É bíblico isso, está escrito em Colossenses 3:6. Quando olhamos a história de Jonas, um pouco mais para frente, vemos que depois da tempestade que Deus manda para açoitar o barco, Jonas acaba sendo lançado ao mar. E lá, no mar, Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Quando vejo, irmãos, ventre da baleia, vejo um lugar sombrio, de trevas e que nos deixa sozinhos. Ninguém via Jonas, ninguém ouvia Jonas e ninguém estava com Jonas. Assim, irmãos, me vi também no ventre da baleia. Sem ninguém, sem família, sem amigos, parecia que ninguém me ouvia. Até Deus não me ouvia. Mas a Bíblia vai dizer em Jonas 2, que lá de dentro do peixe, quando Jonas reconheceu sua desobediência, ele orou ao Senhor, ao seu Deus e disse: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu.
Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhões ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes. A terra cujas trancas estava me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova. Ó Senhor meu Deus! Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra firme. Amém? Irmãos, como Jonas, eu clamei ao Senhor também. E ele ouviu a minha oração quando eu disse com toda a força, Senhor, eu me arrependo de todo o coração. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Nesse momento, irmãos, eu saio do ventre da baleia e vou direto para as mãos do oleiro. Depois do arrependimento e do clamor, eu voltei, irmãos, como um vaso rachado, com trincas e brechas. Irmãos, quando decidimos servir ao Senhor, não pensa que logo de cara vai ser tudo molezinha, vai dar certo, tudo vai fluir, como se nada tivesse acontecido. Porque, irmãos, quando nós vasos decidimos entregar ao oleiro, ele não irá remendar as nossas brechas, nem tampar as nossas rachaduras. Ele simplesmente nos pega e nos quebra para fazer tudo novo, para começo e reconstruir do jeito dele. A palavra diz em Isaías 30:14, e ele quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, de modo que não se achará entre os pedaços um caco para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Irmãos, vamos entender um pouquinho como funciona uma olaria e o que o Senhor quer falar com nós através desse processo. Amém? Em Jeremias 18:1-6 diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo suas obras sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Em Romanos 9:21 também vai dizer, irmãos, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Irmãos, na casa do oleiro é onde o barro passará por uma transformação. Essa transformação envolve alguns processos. O primeiro processo, irmãos, envolve o amassamento do barro. O mesmo deve ser amassado por diversas vezes, pois existem bolhas dentro do barro que precisam ser desfeitas. Caso contrário, elas romperão e causarão rachaduras. Dessa forma, o barro se tornará inútil e sem utilização. Irmãos, da mesma maneira, nós temos que passar por esse processo. Devemos ser amassados não somente uma, mas diversas vezes, para que toda a raiz da amargura, do rancor, da vaidade, da soberba, da iniquidade, da ganância, da ira,
irmão, todas as nossas bolhas precisam ser retiradas. Mas sabemos, irmãos, que nenhum barro é amassado sem antes ser molhado. Essa água que molha o barro é a palavra de Deus. Ela se encarregará de nos moldar e nos tornar maleáveis à ação de Deus. Sem a água, esse processo, irmãos, de modelagem se torna muito difícil. Por isso, temos também um ajudador, o Espírito Santo de Deus, que mediante a palavra pura, genuína, nos convence do nosso pecado, do juízo e da justiça do Senhor. Sem o Espírito Santo, irmãos, ao invés das mãos fortes de Deus, poderemos sofrer as intervenções de algo que, em vez de trazer vida, virá para gerar destruição e morte. Irmãos, depois de umedecido e amassado, o barro vai para a roda. A roda do oleiro é composta por duas rodas. Uma roda inferior, que é movimentada pelos pés, e a outra roda superior, que é onde se coloca o barro. O que mais me chama a atenção, irmãos, é que o barro não pode ser colocado nas extremidades da roda, porque no momento em que a roda se movimentará, o objeto que estiver colocado em cima dela, na extremidade, será lançado fora, o que tornará muito difícil para que o barro possa ser trabalhado. O único lugar na roda onde o barro pode ser colocado sem sofrer essa intervenção é no centro. Dessa forma, será possível a ação do oleiro. Irmãos, isso significa que para nós nos tornarmos um vaso, é necessário que estejamos no centro da vontade de Deus. Somente assim seremos moldados segundo o seu propósito. Irmãos, depois do barro estar no centro da roda, o oleiro começa o processo de transformação de vaso. Isso exige que o oleiro trabalhe tanto a parte exterior como a parte interior. Essa ação é executada ao mesmo tempo. Não seremos, irmãos, um vaso sem que antes o nosso caráter seja moldado. Os homens, em geral, observam o nosso exterior, mas Deus está dizendo que Ele quer observar o nosso interior. Depois de moldado, segundo a vontade do oleiro, é hora do barro ir para o forno. E justamente nesse processo, o barro conseguirá sua consistência. O fogo definirá se realmente o vaso estará preparado para suportar esse processo. Para nós servos, irmãos, é necessário que passemos por esse fogo, porque o fogo é o que nos purificará e mostrará as nossas obras que necessitam de consertos. Nessa fase não pode existir bolhas, porque dessa forma elas se romperão com o fogo e o vaso rachará e quebrará. A soberba, irmãos, a vaidade, o orgulho, as outras coisas que eu disse lá em cima, não poderão mais fazer parte da nossa vida se quisermos realmente ser um vaso. Amém? O oleiro que Jeremias viu representava o nosso próprio Deus. Zeloso, misericordioso, cuidadoso, que nos aperfeiçoa em nossas fraquezas e deseja ter um relacionamento íntimo conosco, para sermos moldados e nos tornarmos o tipo de pessoa que somente Ele deseja. Deus, o nosso oleiro, mesmo com toda a força e poder, escolheu amar um objeto tão frágil e cheio de limitações que somos nós. Quando entregamos a nossa vida a Jesus e cremos nele como o único Salvador, olha a vontade do Pai, irmãos, veja o Filho e creia nele, veja o Filho e creia nele. Nós receberemos o Espírito Santo e passaremos a refletir a presença de Deus em nossas vidas. Continuamos frágeis, sim, mas pela graça do Senhor, somos transformados dia após dia, até que nos tornamos mais parecidos com Cristo. Em 2 Coríntios 4:7 diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmão, diante de tudo isso, não temos mérito nenhum.
A glória é somente de Deus. O que nos torna vaso de honra não foi conquistado por nós, pelas forças do braço, pelas palavras bonitas, mas por Jesus na cruz do Calvário, irmãos. O tempo passou, mas Deus não mudou. Seus padrões de justiça, poder e amor continuam o mesmo e se aplicam em nós com a mesma intensidade do profeta Jeremias. Deus continua sendo o oleiro e agora nós somos o barro em suas mãos. Por isso, devemos nos perguntar, gloriando, 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 oh, aleluias! Permitiremos ser moldados segundo o padrão de Deus? Ou continuaremos vivendo a vida do jeito que achamos melhor? Olha o jeitinho, irmão. Deixaremos que Deus, através do Espírito Santo, nos esvazie do nosso eu, para nos tornar um vaso de honra e santificação, prontos para sermos usados, irmãos, na sua obra, para que Deus comece a moldar. Até nós tornamos um vaso valioso e útil. É preciso que nós nos rendemos a Ele. Devemos refletir a postura do oleiro, porque o oleiro fez o vaso segundo o que parecia bom aos seus olhos, aos olhos do oleiro. Não podemos ficar paralisados como um barro, permitindo que o pecado e as más escolhas nos sequem e nos endureça, mas devemos deixar que o Senhor trabalhe em nós, colocando a sua mão de poder nas áreas que não gostamos de mudar. Mudar na parte que nós não gostamos é fácil, né, irmão? Mas e mudar na parte que nós gostamos, que temos zelo, que não queremos deixar o pecadinho para trás, entendeu? Isso é fácil. Mudar nas coisas que, Deus, isso eu não gosto, aquilo eu não gosto, mas mudar na parte que, ninguém tá vendo, mas Deus tá. E Ele quer mudar aí, aonde dói, aonde sente. Irmãos, devemos ter coragem para orar. Senhor, seja feita a Tua vontade. Trabalhe em todas as áreas da minha vida, pois não quero ser um vaso velho, duro e reprovado. Há um louvor muito lindo que diz, eu queria que a igreja compartilhasse comigo cantando também. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como Tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Peço para o Senhor quebrar, irmão. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Glórias a Deus. Irmãos, nessa noite Ele está esperando os vasos que querem se entregar a Ele e deixar tudo para trás. E a partir desse momento, Ele fazer do jeitinho dele. Em 2 Timóteo 2,20 diz, ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. Deus com certeza nos escolheu para que sejamos vasos de honra, irmãos. Mas lembre-se, ninguém se torna um vaso sem antes passar pelas mãos do oleiro. Deixa, irmãos, que Ele transforme.
Não queira ser um vaso rachado, onde por mais que derrame a sua unção, nunca reterá. Amém? E para finalizar a mensagem, o meu testemunho, Ageu 2:9. A glória desta última casa será maior que da primeira, diz o Senhor do Exército, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa em minha vida foi maior que a da primeira, porque tudo o que foi destruído, o Senhor reconstruiu, e reconstruiu da maneira dele. Ele quer, irmãos, fazer da glória da sua também segunda casa melhor que a da primeira. E tudo que Deus faz é perfeito e agradável. As bênçãos do Senhor acrescentam e não causam dores. Hoje temos paz. E disse Jesus, a paz que eu vos dou, o mundo não vou-la dar. Só encontramos a paz e as bênçãos do Senhor quando demos ouvido à sua palavra e obedecemos. Caso contrário, irmãos, pagaremos eternamente um preço pela nossa desobediência e nunca sairemos do ventre da baleia ou seremos um vaso nas mãos do Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Boa foi essa palavra. Ei pai, ei mãe, teu filho tá pior do que ela estava? E se esquecesse, se a família falasse eu abandono, eu vou deixar, eu não vou buscar mais no Senhor a restauração da minha família. E aí, como é que ficava? Aí perseveraram, tinham pessoas clamando, tinham pessoas orando, tinham pessoas militando no mundo espiritual. E quando Deus vem para fazer, irmãos, Ele vem para fazer isso, algo que é para a honra e para a glória do nome. Aonde que está hoje a serva do Senhor? Cantando, pregando, adorando. Tem os dias de lágrima? Tem sim, irmãos, porque as aflições vêm para todo mundo. Desiste, fica à vontade. Aí você vai ver o que é chorar lá na frente. Lágrimas de arrependimento. Mas eu te digo, persevera. Caminha chorando e cantando e semeando, irmãos. No tempo determinado vai voltar colhendo os cânticos do quê? De júbilo. Então essa é a primeira coisinha que eu quero falar. A segunda coisinha que eu quero dizer para a igreja, irmãos, quando ela falou de bolha, sabe o que é uma bolha? É um vazio. E a Bíblia diz que aonde a palavra de Deus é lançada, ela não volta ao quê? Então onde tem bolha é o joio. São os vazios. São as coisas que não são concernentes à palavra. Aí Deus dá aquela pressionada no barro, irmão, sabe para quê? Para ele expurgar para fora as coisas vãs, as coisas o quê? Vazias. E depois ele vem para moldar por dentro e por... Então guarda algo, todo mundo também só acha que Deus só está olhando dentro. Não, ele está olhando dentro e está olhando fora. Porque ele vem buscar uma igreja adornada também, não enfeitada, tá? E ele vem buscar uma igreja, irmãos, pura por dentro, que o que habita dela é trigo e não é o quê? Joio. Que o Senhor seja o nosso oleiro. E olha que interessante o que saiu da boca da serva do Senhor. Quem gira a roda da olaria é o pé do oleiro. E quem molda é o quê? A mão. E eu ficava fazendo o quê? Girando o quê? Em volta. Assim foi o povo no deserto, tá? A nuvem ficava rodando durante o dia e a coluna também à noite. E o povo seguindo ao pé do oleiro, fazendo o povo ficar girando aonde? Em volta. E a mão dele o tempo todo o quê? Moldando. E como que ele faz para moldar, irmãos? Ele prova, tá? Te levei para o deserto, te humilhei para saber o que você tinha dentro do teu... É o pé dele fazendo a gente passar pelo deserto que ele nos leva e a mão dele forjando o nosso caráter para que depois venha habitar a excelência do poder dele, irmãos. E aí a luz nossa começa a resplandecer nessa terra de viventes para a glória do nosso Senhor. Amém?